O que estava a boca pequena nos bastidores, rumores, agora virou notícia e na boca do próprio presidente da República. Lula disse ontem em entrevista ao ICL Notícias que ainda não decidiu se irá disputar a presidência da República ou não. É algo que vem sendo dito aqui no Congresso, no mundo político. Nessa declaração do presidente, nessa entrevista, ele disse também que dificilmente deixará de ser, mas de qualquer maneira levantou a pulga atrás da orelha de muita gente e as especulações começam a se dar. De qualquer maneira, se precisar, o ex-ministro Fernando Haddad está aí na reserva com a sua candidatura ao governo de São Paulo colocada. É o nome que é citado como um eventual substituto de Lula nessa disputa contra Flávio Bolsonaro, que tudo se desenha. Essa e outras notícias você vai acompanhar agora aqui com a gente no Jornal do Band News dessa quinta-feira, 9 de abril, assim que o Ítalo rodar a nossa vinheta. Pessoal, é isso mesmo, o presidente Lula deu uma declaração ontem, todo mundo viu, numa entrevista extensa ao ICL Notícias, sobre vários temas e chamou muita atenção ele, pela primeira vez, dizer que pode não ser candidato, não se decidiu ainda se será candidato à reeleição. Algo meio improvável, mas já que foi dito pelo presidente, ele que em declarações anteriores já se anunciou candidato, inclusive já anunciou Geraldo Alckmin como novamente seu companheiro de chapa, agora veio com essa conversa que deixou a pulga atrás da orelha de alguns petistas, outros não estão entendendo como um recado para a militância, para o pessoal ir para a rua. Tem todas essas conversas, todos esses entendimentos. O presidente, de qualquer maneira, disse que é preciso evitar a volta que ele chamou de fascismo, com o bolsonarismo, o risco do bolsonarismo voltar à presidência da República, mas que ele dificilmente deixará de ser candidato. A gente vai ver um trecho, dois trechos do presidente dessa entrevista ao ICL. A primeira é ele dizendo isso, que não sei se serei candidato, vou avaliar e tal, com o PT, ainda vem as convenções em julho, agosto, então eu vou pedir para o Ítalo rodar esse primeiro trecho dessa fala do Lula para nós. Eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda, mas certamente vai ter uma convenção no mês de junho e eu, para decidir ser candidato, eu vou ter que apresentar um programa. Eu vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Alguma coisa para que a gente não fica o mandato, acaba com a fome, sai, aí volta, a fome está de volta outra vez. Aí fica outro, sabe? Eduardo, eu cheguei no governo, fazia 6 anos que não tinha reajuste da alimentação escolar. E agora, um outro trecho que eu vou pedir para o Ítalo rodar é justamente esse que eu comentei, que ele diz que dificilmente deixará de ser candidato pela experiência que ele tem, que ninguém como ele, ninguém tem a experiência dele para administrar o país. E, enfim, está colocado essa conversa de uma possibilidade de o Lula não vir ser candidato. As pesquisas apontam um crescimento efetivo da candidatura de Flávio Bolsonaro, numericamente ultrapassando o petista, inclusive no segundo turno, e isso tem causado uma inquietação nas bases de apoio ao presidente. A gente vai ver então esse segundo trecho da fala do Lula sobre esse assunto. Ítalo, por favor, roda para nós. Então, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo sabe que dificilmente eu deixarei de ser candidato. Sabe? Porque vai ter uma convenção em junho e nós vamos tentar... O senhor quer? Sabe? Eu quero, não. Eu vou pleitear ao PT a necessidade da gente reconstruir uma aliança política forte para que a gente não permita que os fascistas voltem a governar esse país. Sabe? Esse é o papel que eu tenho para jogar agora. Perfeito. Sabe? E tenho o quê? Qual é a vantagem que eu tenho? Eu tenho um acúmulo de experiência que ninguém tem nesse país. Não tem nenhum político que tenha a experiência que eu tenho nesse país. Sabe, eu digo sempre, essa é a vantagem de ser longevo, é que você adquire experiência. E o nome que surge como eventual, se isso vier a acontecer, é do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está surpreendendo nas pesquisas para a candidatura dele ao governo de São Paulo. Ele que já foi candidato a presidente, que perdeu para o Bolsonaro em 2018, tem o nome dele nessa disputa e as pesquisas mostram ele com alguma condição de disputar. Ele tem um empate técnico com Flávio Bolsonaro no último Datafolha, mas daí a virar candidato é outra história, é muito
muita água para rolar ainda. A gente aposta que dificilmente o Lula deixará de ser candidato, mas sabe-se lá o cenário que pode se desenhar. Outro assunto que nós vamos tratar aqui, falar rapidinho de duas notícias de hoje. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou finalmente para o dia 29 a sabatina de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. É um ganho para o presidente da República, que havia o receio no Palácio do Planalto de que fosse ainda ser mais protelada mais ainda a sabatina e a aprovação ou não do nome do ministro da Advocacia Geral da União para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo, algo que já está se prolongando demais essa novela. E só que Alcolumbre também marcou para o dia 30, dia seguinte, a uma sessão do Congresso que vai votar os vetos do presidente Lula, aquele projeto de lei de dosimetria, que, se for derrubado o veto do Lula, pode abrir até a possibilidade da redução da pena de Jair Bolsonaro e de outros condenados pelaquela tentativa de golpe de Estado. Nós vamos falar aqui também, rápido, vou dar uma passada, na questão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino hoje pediu vista naquele caso do Rio de Janeiro sobre ter eleição ou não. Está 2-1 a favor de eleição indireta. O ministro Fux e o ministro André Mendonça votaram a favor de uma eleição indireta, que os deputados estaduais escolheriam o candidato. Flávio Dino pediu vista porque quer um esclarecimento maior do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre qual foi aquela decisão referente ao ex-governador Cláudio Castro, que se tornou inelegível e renunciou ao mandato também. Ele quer entender a extensão dessa decisão. Sobre o TSE, a ministra Carmen Lúcia surpreendeu hoje, ela que é presidente do tribunal, e anunciou a antecipação do fim da sua gestão, e o ministro Cássio Nunes vai ser eleito nas próximas semanas como o novo presidente do tribunal. Ainda sobre a questão do Rio de Janeiro, a gente vai só lembrar, vai estar para exibir aqui um trecho da curiosa fala ontem no Supremo Tribunal Federal do advogado Tiago Fernandes, do PSD, o que é o partido do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que quer eleição direta. E ele comparou a história de Batman, Robin, Coringa e todo mundo. Ele comparou a Gotham City, aquela cidade imaginária dos filmes que a gente viu, que o Rio está aparecendo mais Gotham City, e falou do risco do Coringa ser a eleição. Eu vou pedir para o Ítalo rodar então essa fala para a gente do advogado Tiago Fernandes. Ítalo, faz favor. Me perdoe, me desculpe a picardia do caipira que gosta de falar por metáforas. Eu acredito que o Rio de Janeiro virou Gotham City. Gotham City. E se for a realizada eleição em Gotham City, indireta, é mais fácil eleger o Coringa do que o Batman. Pessoal, é isso. Eu encerro aqui esse Jornal do Mani dessa quinta-feira, 9 de abril, agradecendo a todo mundo. Esperamos vocês aqui amanhã, na sexta-feira, para a gente encerrar a semana. Um grande abraço. Até mais.